Olá, meus amigos, estou aqui de volta depois de uma ausência já significativa de quase um mês sem publicar nenhum, a meu ver. Tal deve-se tão só à circunstância de ter feito 2 pequenas cirurgias na vista para melhorar a visão e, na verdade, melhorar a visão é um passo importante para o a meu ver. Portanto, agora sim, a ver melhor, espero eu. Eis-me aqui de volta. Hoje escolhi para partilhar convosco algumas ideias sobre a imigração. Isto recentemente veio um pouco à baila a propósito de alguns casos de violência ocorridos na área da Grande Lisboa, ao facto de algumas forças políticas atribuírem ou tentarem associar essa violência à migração, aos imigrantes, àqueles que vêm para Portugal, o que, a meu ver, me parece também injusto. Há violência em todo o lado, em todas as sociedades, há bairros com problemas sociais, esses sim são muitas vezes causadores de situações de violência. Fazer uma nexo de causalidade imediata entre a imigração, os que entram, e a violência gratuita, muitas vezes é um bocadinho excessivo. A violência ela tem que ser punida, pura e simplesmente, é a prática de um crime, seja ela praticada por imigrantes ou por qualquer cidadão de qualquer país. Aliás, este propósito, e também as notícias vindas dos Estados Unidos, do repatriamento de milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, é que me levou um bocadinho a partilhar convosco, a meu ver, algumas ideias minhas, sujeitas naturalmente a contraditório e a discussão. Todas as ideias são sempre passivas de discussão, mas que me ocorrem. Portugal é um país de emigrantes, de gente que sai de Portugal. Praticamente desde, há quem atribui também até às descobertas e à ida de marinheiros nessas naus pelo mundo fora, uma certa vocação de aventura também e de necessidade. A necessidade está normalmente associada à imigração, dificuldades económicas, falta de trabalho, etc. Enfim, parece-me um pouco excessivo associar a participação de portugueses nas descobertas e essa necessidade de emigrar, mas a verdade é que pouco tempo depois, e também não me parece muito correto associar a imigração à colonização, porque a colonização teve outras características muito específicas, e eventualmente poder-se-á considerar também um fluxo migratório para a África, não de colonos propriamente, mas pessoas que foram para a África à procura de outras oportunidades nas antigas colónias portuguesas. Mas aquela imigração que nos ocorre quando falamos em imigração portuguesa é a imigração para a Europa, para os Estados Unidos e Canadá e, obviamente, antes dessas, a imigração para o Brasil. Também inicialmente como colonos, mas depois como fluxo migratório de Portugal para o Brasil, terra de enormes oportunidades e onde muitas centenas de milhares ou mais de 1 milhão de portugueses procurou trabalho e uma vida melhor para os seus filhos, indo de Portugal para o Brasil. Esses fluxos migratórios foram muito estudados por historiadores icónicos da historiografia portuguesa e historiadores muito referenciados, desde logo no século XIX. O próprio Alexandre Herculano e Oliveira Martins dedicaram particular atenção à imigração portuguesa. Depois, mais tarde, já neste século, Vitorino Magalhães Godinho e tantos outros historiadores e sociólogos analisaram e estudaram o fenómeno imigratório, o fenómeno migratório de portugueses para o exterior. É curioso, Portugal hoje, por exemplo, é o país da União Europeia que mais emigrantes
tem imigrantes portugueses que saem do país, que mais imigrantes têm na União Europeia proporcionalmente ao número de habitantes de cada país. E continua a acontecer. É evidente que depois, nos anos 80 do século passado, final dos anos 70 e início dos anos 80, a seguir ao 25 de Abril, houve uma diminuição da imigração substancial. Até houve uma altura em que houve um desequilíbrio, houve um maior fluxo imigratório do que emigratório, mais gente a vir para Portugal do que gente a sair de Portugal. Mas depois a verdade é que a imigração retomou, não ao ritmo de antes do 25 de Abril, nem de outros períodos ou do início do século XX, também não, mas a verdade é que continuam a sair muitos portugueses de Portugal, agora até numa emigração que todos nós sabemos que é mais jovem e mais qualificada. E aí é preocupante porque 30% dos jovens portugueses imigraram, ou imigram, continuam a emigrar. Estima-se que mais de 800 mil jovens terão saído de Portugal nos últimos anos, o que é muito preocupante porque o futuro do país é feito, como é óbvio, da sua juventude. Nós hoje, portugueses no mundo, temos cerca de 4 milhões e meio de portugueses espalhados por todos os continentes. Em Portugal temos cerca de 10 milhões, o que significa uma percentagem muito elevada de portugueses que vivem fora de Portugal, que continuam a sair de Portugal e que procuram noutros países oportunidades melhores. A imigração é sempre um fenómeno doloroso, não é? Se bem que haja quem imigre pelo desejo da aventura, pelo desejo de ir para outros países maiores, conhecer outras terras, a verdade, como dizia há bocadinho, é que a imigração é essencialmente resultado de dificuldades económicas, de pessoas que precisam de sustentar os seus filhos, dar uma oportunidade a um futuro aos filhos, que não a encontram no seu país e vão procurar noutro país. E Portugal foi um exemplo disso. Não é? Eu sou de uma terra que gerou muitos imigrantes, os Açores. A imigração e a diáspora açoriana está espalhada por todo o mundo, e tive a oportunidade, enfim, por razões profissionais até, de acompanhar, e até familiares, porque também tenho imigrantes na família, pessoas da minha família que emigraram para os Estados Unidos, como quase todos os açorianos, e portanto tive a oportunidade de lidar muito perto e próximo com a realidade da nossa imigração no mundo. Substancialmente diferente, a imigração europeia diferente, uma imigração que não tem as mesmas características do que, por exemplo, a imigração portuguesa para os Estados Unidos e Canadá, e também não tem muito a ver com a imigração para o Brasil. A imigração portuguesa, muito gerada no período da ditadura, com muitos jovens a quererem fugir da guerra da África e a darem o salto para a França ou para a Alemanha, tem características naturalmente diferentes. Mas também essa imigração foi resultado também de quererem procurar melhor oportunidade de vida para si e para a sua família. E a nossa imigração portuguesa, em geral, foi bem sucedida. Quer se vá para a Austrália, a longínqua Austrália, onde existe uma comunidade portuguesa importante e antiga, ou para a África do Sul, ou para o Brasil, ou até para o Uruguai, onde existe uma presença também portuguesa, no Brasil, por todo o Brasil, desde as grandes cidades brasileiras, as grandes metrópoles, até às cidades mais pequenas do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, e na Europa também, como sabemos, desde a Suíça, a Alemanha, a França. Paris é a segunda maior cidade portuguesa, como toda a gente sabe, onde existem muitos portugueses, e que já têm uma segunda e uma terceira geração completamente integrada. Triunfaram, estão envolvidos no processo político até dos países que os acolheram. Nos Estados Unidos temos congressistas de origem portuguesa, já a segunda, terceira geração, muitos políticos em lugares de destaque, na Europa também, e portanto a nossa imigração é uma imigração bem sucedida. E ela, como eu dizia, continua a existir. Muitos jovens saem todos os anos de Portugal à procura de oportunidades. Agora sim, uma imigração mais qualificada, mais especializada, mas a dor de deixar para trás a pátria, deixar para trás a sua terra, deixar para trás a sua família, os seus laços, etc., é a dor da imigração, quer ela seja qualificada ou não.
E, portanto, sendo Portugal um país que tem essa sensibilidade à imigração, que foi imigrante, que sabe a dificuldade de integrar-se nos países de acolhimento, de ser confrontado com culturas diferentes, com línguas diferentes, com hábitos diferentes, com leis diferentes, nós sabemos por experiência própria quanto custa essa integração e essa adaptação. E muitas vezes, eu lembro-me, recordo de ver até na infância, ia muito para os Estados Unidos, e de ver as dificuldades que os nossos imigrantes tinham muitas vezes de perceberem, de se integrarem, de manterem entre si um espírito de corpo e de união para manter viva a chama da nacionalidade, a chama portuguesa, face a um meio, um ambiente agressivo, com hábitos diferentes, com costumes diferentes, com uma língua diferente, com um sistema político diferente, etc. E, portanto, essa dificuldade de integração dos portugueses foi também notória. E, portanto, um país que tem toda essa experiência é naturalmente um país que tem que compreender melhor a imigração. Aqueles que nos procuram em busca de uma oportunidade e de uma melhoria de condições de vida. Eu vejo com satisfação, devo dizer, por exemplo, como é que a comunidade brasileira em Portugal é tão numerosa, mais de 300 mil brasileiros residem em Portugal e trabalham em Portugal, e está tão bem integrada em Portugal. Até nas redes sociais vemos vídeos de pessoas brasileiras que cá estão e que dão o seu depoimento, fazendo um esforço enorme para se integrarem, para compreenderem a sensibilidade, a maneira de ser dos portugueses. Claro que aí há um fator importante, a língua é a mesma, e, portanto, apesar do sotaque diferente, mas é um fator que facilita a integração. Mas os brasileiros hoje, por exemplo, são uma parte importante da nossa vida. Uma parte importante da nossa vida. Eu outro dia pensei que se saíssem esses 300 mil brasileiros de Portugal, se voltassem para o Brasil ou fossem para outro país, provavelmente havia muitas áreas do país que iriam parar. Estou a lembrar de lares de terceira idade, de sítios até da enfermagem. Muitos enfermeiros já vejo nos hospitais que são brasileiros. A restauração toda e os bares, a que eles dão naturalmente uma alegria e uma animação que os brasileiros sabem dar. Nós vamos a restaurantes e vemos a percentagem importante de empregados na hotelaria que são brasileiros. Essa mão de obra enriquece o país, é essencial para Portugal. E, portanto, eles são bem-vindos e obviamente que os acolhemos bem. Mas é importante ter presente, e recordo-me a esse propósito de um grande intelectual português que não foi historiador, foi um escritor, e não tratou o tema com ambições científicas, mas escreveu um livro muito interessante. Estou a falar dessa de Queiroz. Escreveu um livro que é muito pouco conhecido, mas vale a pena ler, chamado Imigração, essa força civilizadora. Essa de Queiroz, como sabem, foi diplomata, era nosso cônsul em Havana, quando teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos e de ver, estamos a falar do século XIX, e de ver a forma como a América, como os Estados Unidos acolhiam e organizavam a entrada de imigrantes. E ficou admiradíssimo e surpreendido, e é isso de que ele fala nesse pequeno livro, Imigração, uma força civilizadora, dizendo que é preciso saber acolher aqueles que nos procuram e organizar essa entrada com alguma disciplina, com algum rigor, mas dando condições para que as pessoas que cheguem tenham condições para rapidamente se instalarem e se adaptarem. E aí sim é um ponto importante. Ou seja, acolher os imigrantes que nos procuram não significa abrir as portas a toda a gente que quer entrar, porque isso é mau para a própria imigração, para aqueles que nos procuram ou que procuram outro país. A imigração ela tem que ter regras no acesso. Recordo os nossos portugueses que iam para os Estados Unidos, por exemplo, e para o Canadá, que só poderiam ir de duas maneiras, ou com um contrato de trabalho prévio, ou então através de uma carta de chamada de uma pessoa de família que se responsabilizava, que a ajudava a arranjar trabalho, etc. Porque o pior que pode haver é uma imigração que chega a um país que não tem regras de acolhimento, que não tem regras de entrada, que depois não consegue legalizar nem dar papéis, documentos para que eles possam estar legais no país e possam conseguir trabalho, porque sem trabalho não há qualquer oportunidade de integração. Era essa a reflexão que eu queria deixar, recordando também períodos negros da vida de Portugal em que os portugueses tiveram que sair com muitas dificuldades à procura de uma oportunidade. E sempre que um português fala de imigração,
deve o fazer com a cabeça fria, mas nunca se esquecer que Portugal foi e é ainda hoje um país de imigração, o país com o maior número de imigrantes percentualmente na Europa, de gente que sai do país à procura de uma oportunidade. E, portanto, nós não queremos fazer aos outros aquilo que não queríamos que nos fizessem a nós. Era essa reflexão que eu queria hoje partilhar convosco em torno da imigração, essa força civilizadora. E a propósito de imigração, escolhi um poema muito bonito e muito conhecido de Manuel Freire, esse grande poeta da liberdade, poeta de antes e depois do 25 de Abril, e que escreveu um poema que ficou na memória de todos, porque foi cantado e tocado por ele, musicado por ele, e o poema é dele. Eis que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, entre outros povos, eis que partem, velhos e novos. Eis que partem, olhos molhados, coração triste e a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados, eis que partem, olhos molhados. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia ou não. Até para a semana.